Noite, muito bom te ver por aqui, meu grande amigo. Receba aí o meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Ei, já estava com saudade de ficar aí coladinho do seu lado? Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube. Levanta na poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos se inscrever, vamos aí. Somar, acrescentar e multiplicar. Bom te ver por aqui, grande amigo. Vamos comentar aí a Constituição Federal comentada, compartilhada. Vamos aí ao artigo 129. Vamos aí comentar a Constituição explicada, comentada, compartilhada. Vamos fomentar o conhecimento. Vamos aí trazer novidades, inovações. Exatamente, nobres senhores. Vamos aí ao direito à informação. Muito bom te ver por aqui. Chama que vem, manda bala, se inscreva. Eita, coisa boa, dentro de pouco tempo. Assistência ou assistente de acusação tem legitimidade ou que para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpôs recurso. Aplicação da súmula 210 do STF, o Supremo Tribunal Federal, o guardião, o Batman. Entretanto, o assistente no Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente na ação penal, nos casos do artigo 584, no parágrafo 1º e artigo 598 do Código de Processo Penal. A manifestação o que o promotor de justiça em alegações finais pela absolvição da paciente em seu parecer pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer de sentença condenatória. Entretanto, nobres senhores, a capitulação do fato, a autoridade policial, a tipificação provisória, o Ministério Público nas suas atribuições constitucionais, a ofensa ao artigo 129, parágrafo 1º, a inexistência da definição da competência para julgamento de crimes com base na tipificação provisória, conferida ao fato pela autoridade policial, não enseja a supressão das atribuições funcionais do parquete. Fica resguardada a competência do Ministério Público de dar ao fato a capitulação que achar de direito, quando afetar o que a denúncia. Se a denúncia contemplar crimes diversos do relatado pela autoridade policial, capazes de modificar a competência para o julgamento do processo, poderá o Ministério Público requerer sejam os autos remetidos ao juiz competente. A competência fixada com base na tipificação realizada pela autoridade policial não ofende o artigo 129, parágrafo 1º da Constituição. A jurisprudência do STF assevera que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido, sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação. Entretanto, o Ministério Público ele pode requisitar o que, nobres senhores, é o arquivamento do inquérito policial ao magistrado, mas quem arquiva é o juiz. A transação penal homologada, o que em audiência realizada sem a presença do Ministério Público, nulidade, a violação do artigo 129, parágrafo 1º, é da jurisprudência do STF que a fundamentação, o que de acordo com a súmula 696, pertence, entretanto, que a imprescindibilidade de assentimento do Ministério Público, quer a suspensão condicional do processo, quer a transação penal, está conectada estreitamente à titularidade da ação penal pública que a Constituição lhe confiou privativamente. Entretanto, senhores, de antemão, o que vai contrariar o disposto do artigo 129, parágrafo 1º, ou inciso 1º, a decisão judicial que faz anterior o que? A demanda
cerceia o que a titularidade do Ministério Público, definido em caráter terminativo a competência do juízo, só perante a qual poderá ser promovida a ação penal. Entretanto, senhor, o Ministério Público, privativamente da ação pública, incompatibilidades com os procedimentos especiais por crime de deserção, no ponto em que preside da denúncia, o Código de Processo Penal Militar, no artigo 556 seguintes, precedentes aí do HC 67.931. Inciso 2. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública os direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias e suas garantias. E temos aqui todas as qualidades do Ministério Público, constitucionalmente qualificado como direito fundamental de dupla face, direito social e individual indisponível. A saúde é tema que se insere no âmbito da legitimação do Ministério Público, eu diria, para a propositura de ação em sua defesa. A legitimidade de órgão ministerial público para promover o que as medidas necessárias à efetivação de todos os direitos assegurados pela Constituição, inclusive o controle externo da atividade policial, tanto que a Constituição da República, o Ministério Público, a sair em defesa da ordem jurídica, pelo que é de sua natureza, mesmo investir fatos, documentos e pessoas. Noutros termos, não se tolera, sob a Carta Magna, condicionar o que? Ao exclusivo impulso da polícia, a propositura de ações penais incondicionada, como se o Ministério Público fosse um órgão passivo, inerte à espera de provocação de terceiro. O Ministério Público é parte legítima para ingressar em juízo com ação pública civil, visando o que? A compelir o Estado ou que? A fornecer medicamentos indispensáveis à saúde da pessoa individualizada. Inciso 3º. Promover o que? O inquérito civil. A ação civil pública para a proteção do que? Do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Entretanto, senhores, esta Corte reconheceu a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa de menores. Vamos aí, Aranha. Vamos aí, o recebimento de verbas a maior por servidores públicos federais não legitima o quê? O Ministério Público o ajuizamento de ação civil, visando o que? A devolução das verbas ao erário, ao público. A iniciativa cabe o que? Ao próprio titular do crédito, ao ente público, na defesa de seu patrimônio, situação em que o Ministério Público atua como custo legis, que significa fiscal da lei. Concurso, isenção de taxa, inscrição de candidatos carentes, ação civil pública, legitimidade ativa do ad causa. Ministério Público Federal, a legitimação do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública não se restringe à defesa dos direitos difusos e coletivos, mas também abarca o que é a defesa de direitos individuais homogêneos, que vai maximizar o que? Quando presente o interesse social. Entretanto, senhor, também a instauração de inquérito público, mesmo fatos investigados em inquérito que transmita no STF, a usurpação de competência, a inocorrência das situações previstas, reclamação ou que é julgada improcedente em inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que pretende apurar eventual dano ao erário estadual relacionados a atividades de empresas e pessoas detentoras de contrato com o governo estadual. A afirmação de que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais estaria investigando os mesmos fatos apurados em inquérito que transmita nesse tribunal não tem procedência. A investigação do Ministério Público Estadual não possui natureza criminal, nem envolve senador da República ou outra autoridade detentora de foro por prerrogativa de função.
Entretanto, senhor, de antemão, percebemos que no artigo 129, no inciso 7º, exercer o Ministério Público como fiscal da lei, como custo legis, o cara, o Pátima, ele vai agir aí como Capitão América, como a marreta, exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar, mencionada o que no artigo anterior, a Constituição Federal de 88, ao regrar o que as competências do Ministério Público, ou fez sobre a técnica de reforço normativo. Isso porque o controle externo da atividade policial engloba o que é a atuação supridora e complementar do órgão ministerial no campo da investigação criminal. O controle naquilo que a polícia tem de mais específico, a investigação que deve ser de qualidade, nem insuficiente, nem inexistente, ou caso que ocorra o que? Vício material, formal, ou que todo o cerimonial policial ocorreu, ou que fatos alheios, seja por cumplicidade, cuida-se de controle técnico ou operacional, e não administrativo disciplinar. O poder de investigar compõe-se, em sede penal, o complexo de função institucional do Ministério Público, que dispõe na condição, também como expressão de sua competência para exercer controle externo da atividade policial, da atribuição de fazer instaurar o que, ainda que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos e subsídios probatórios e de elementos de convicção que lhe permita formar a opinião, em ordem a propiciar eventual ajuizamento de ação penal de iniciativa pública. O Ministério Público, ele pode instaurar o seu próprio inquérito policial. Inciso 8º. Vamos ao comentário de acordo com a resolução 23.396 de 2013 do Tribunal Superior Eleitoral. A instituição de controle jurisdicional genérico e prévio que é a instauração de inquéritos policiais, o sistema acusatório e papel institucional do Ministério Público, forte plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade do artigo 9º da resolução. Entretanto, senhor, ao condicionar a instauração do inquérito policial eleitoral a uma autorização do Poder Judiciário, a resolução questionada institui modalidade de controle judicial prévio sobre a condução das investigações em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório. As questões de suposta violação do devido processo legal, ao princípio da legalidade, ao direito de intimidade e privacidade, ao princípio da presunção de inocência, tem natureza infraconstitucional. Em razão disso, revelam-se insuscetíveis de conhecimento em sede de recurso extraordinário. Remanesce aqui a questão, afeta a possibilidade do Ministério Público promover procedimento administrativo de cunho investigatório. É possível, então, o malferimento da norma conferida ao artigo 144, o parágrafo 1º, inciso 1º ao 4º da Constituição. No caso concreto, tal debate se mostra irrelevante, eis que houve instauração do inquérito policial para apurar fatos relacionados a movimentações de significativas somas pecuniárias em contas bancárias, sendo que o Ministério Público requereu, a título de cautelar inominada, o que a concessão do provimento jurisdicional, que afastasse o sigilo dos dados bancários e fiscais do recorrente. Tal requerimento, então, foi feito junto ao juízo competente e, portanto, não se tratou de medida adotada pelo Ministério Público sem qualquer provimento jurisdicional. Contudo, ainda que se tratasse da temática dos poderes investigatórios do Ministério Público, melhor sorte, não assistiria ao recorrente. A denúncia pode ser fundamentada em peças de informações obtidas pelo órgão do Ministério Público Federal sem necessidade
de prévio inquérito policial, como já previa o Código de Processo Penal. Entretanto, senhores, de antemão, no inciso 9, exercer o Ministério Público, ele poderá exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedado que a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Poderes o quê? De investigação do Ministério Público. Não torne a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afasta os poderes de investigação do Ministério Público, fixada em repercussão geral, tese assim sumulada. O Ministério Público dispõe de competência para promover o que, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer, pessoa sobre investigação do Estado. Observados sempre seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também o que as prerrogativas profissionais de que se acham investidos em nosso país. Os advogados, a Lei 8.906 de 94, artigo 7º. Entretanto, Senhor, sem prejuízo da responsabilidade, sempre presente no Estado democrático de direito, do permanente controle jurisdicional, dos atos necessariamente documentados. Súmula vinculante 14, praticado pelos membros dessa instituição. Entretanto, Senhor, doravante é pertinente que a atribuição conferida ao Ministério Público do Trabalho propor ações coletivas para a declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva, que viole o que? As liberdades individuais ou coletivas ou direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores, compatibilidade com o que dispõe a Constituição, no artigo 128, parágrafo 5º. Entretanto, senhor, também, já com previsibilidade legal, no artigo 129, no inciso 9, também no parágrafo 1º, a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas nesse artigo não impede a de terceiro, nas mesmas hipóteses, o que segundo disposto nessa Constituição e na lei. E no parágrafo 2º, as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreiras que deverão residir na comarca das respectivas lotações, salvo autorização do chefe da instituição. A portaria do Procurador-Geral da República de 495 extrapolou os limites do artigo 227, inciso 8º, a Lei Complementar 75/93. Esse comando normativo é claro ao estabelecer o direito de auxílio moradia apenas aos membros do Ministério Público da União lotados. Esses meninos em local, em cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, delegando aí ao Procurador-Geral da República apenas a atribuição para definir os locais cuja lotação ensejaria o pagamento do benefício. Ao contrário do que argumenta a impetrante, o dispositivo legal não prevê a possibilidade de que o ato do chefe do Ministério Público da União estabeleça outros cargos de concessão de auxílio moradia, a promoção com deslocamento para as cidades sedes de procuradorias regionais da República ou para Brasília, certamente não se inclui na hipótese legal de lotação em local em cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas. O auxílio moradia constitui vantagens remuneratórias de caráter indenizatório. Portanto, é devido apenas em virtude da prestação das atividades institucionais em local distinto, enquanto essas durarem, como decorre da própria lógica do sistema remuneratório. O auxílio moradia visa ressarcir os custos, reparar os danos porventura causados pelo deslocamento do servidor público para outros locais que não de sua residência habitual. Entretanto, também é pertinente que o servidor público, concurso público, no caso, por exemplo, de cargo público no Ministério Público Federal, o requisito de tempo de atividade jurídica da condição de bacharel em direito, a contagem da data da conclusão do curso, não da colação de grau,
o computo do tempo do curso de pós-graduação na área jurídica, aplicação do artigo 1º, parágrafo único da Resolução 4 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, direito líquido e certo, reconhecido que a liminar confirmada, a concessão de mandato de segurança. Esse precedente da inteligência do artigo 129, os 3 anos de atividade jurídica é exigido ao candidato público, ao candidato para inscrição definitiva em concurso de ingresso na magistratura da carreira do Ministério Público, consta-se da data da conclusão do curso, não da colação de grau, e então inclui o tempo de curso de pós-graduação na área jurídica. Então, esses 3 anos de atividades jurídicas também se computa pós-graduação. Existem também outras resoluções e outros argumentos que também vão dizer atividades também do Poder Judiciário ou também de carreiras militares. Existem salvas exceções. Entretanto, senhor, a violação ao princípio da igualdade, decisões monocráticas, divergentes no âmbito do STF, o ato do Procurador-Geral que cancelou a inscrição preliminar do impetrante no 24º concurso público para provimentos de cargo de Procurador da República, não preenchimento do que? Da exigência de prática jurídica em cargo ocupado, exclusivamente por bacharel em Direito, entendimento ainda não consolidado por essa Corte, ausência de requisitos autorizadores da medida liminar. Entretanto, senhor, no parágrafo 4º, aplica-se ao Ministério Público, no que couber, disposto no artigo 93, promoção por antiguidade. O cara antigo, aranha, vamos aí, terceira teia. A decisão da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, ratificação pelo Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público Federal. Essa legislação omissa em relação ao fato de a promoção por antiguidade preceder a remoção ou vice-versa, eu diria necessária a vinculação da administração pública às permissões legais ante o quê? O princípio da legalidade. Entretanto, esse procedimento adotado pelo Ministério Público da União, em casos semelhantes, fundamentado em regulamentação do Conselho Superior, o princípio da igualdade de tratamento jurídico, em inexistência de ato ilegal que assegure direito líquido e certo. Entretanto, o parágrafo 5º, a distribuição de processos no Ministério Público será imediata. O agravo regimental ao agravo de instrumento, diversas formas de intimação do Ministério Público, considera-se que primeiro ocorreu intempestividade, ou seja, agravo regimental da qual não se conhece. A intimação pessoal do Ministério Público pode ocorrer por um mandato ou pela entrega dos autos devidamente formalizados no setor administrativo do Ministério Público, sendo que, para efeitos de comprovação da tempestividade do recurso, admite-se excepcionalmente o que? A oposição do ciente, ocorrendo a intimação pessoal por diversas formas, há de ser considerado para a contagem dos prazos recursais a que ocorrer precedentes no ato. O Ministério Público foi intimado por um mandado. A súmula 710 do STF interpôs o agravo fora do quinquênio legal. Entretanto, já na cabeça, no cabo, chama e a patrulha canina. Artigo 130. Vamos aí. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições dessa seção pertinente a direitos, vedações e forma de investiduras. Entretanto, senhor, vamos ao comentário. O artigo 73, no parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, prevê a existência de um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, estendendo no artigo 130 da mesma carta aos membros daqueles órgãos direitos, vedações e a forma de investiduras atinentes ao parquete comum. O dispositivo impugnado que contraria o disposto nos artigos 37
que configura cláusula de garantia para atuação independente do parquete, especialmente para os tribunais de contas. Trata-se de modelo jurídico heterogêneo estabelecido pela própria Carta Federal, que possui estrutura própria, de maneira a assegurar o que a mais ampla autonomia a seus integrantes. Inadmissibilidade de transmigração para o Ministério Público, em especial de membros de outras carreiras. Segundo precedentes do STF, os procuradores das Cortes de Contas são ligados administrativamente a elas, sem qualquer vínculo com o Ministério Público Comum. Além de violar o artigo 73, a conversão automática dos cargos de Procurador-Geral de Contas dos municípios para os de Procurador de Justiça, cuja investidura depende de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos. Ofende também o artigo 37. Entretanto, artigo 130 da Constituição, na cabeça, no caput, Batman, vamos aí. O Conselho Nacional do Ministério Público compor-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovado que a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal para um mandato de 2 anos, admitido o que é a recondução. Cara, vamos lá. O Conselho Nacional do Ministério Público, composição inicial da Emenda Constitucional 45 de 2004, no artigo 5º, inciso 1, densa plausibilidade da arguição de inconstitucionalidade de norma atributiva e competência transitória para a hipótese de não se efetivarem a tempo, na forma do texto permanente, as indicações ou escolha dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Por inobservância do processo legislativo, a Constituição da República, dada o que a patente subversão do conteúdo da proposição aprovada aí pela Câmara dos Deputados, por força da emenda que lhe impôs o Senado, afinal, injetou aí no texto promulgado. Entretanto, senhor, vamos aí o artigo 130, parte A, inciso 1º. Os membros do Conselho oriundo do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Entretanto, o parágrafo 2º compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, inciso 1, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência, mandado de segurança, representação para preservação do Ministério Público. Essa competência nacional do Ministério Público estabelecida no artigo 130-A, inciso 1, parágrafo 2º da Constituição da República, essa segurança denegada, a independência funcional garantida ao impetrante pelo artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, não é irrestrita, pois o membro do Ministério Público deve respeito à Constituição da República e às leis. Compete, então, ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela autonomia funcional do Ministério Público, conforme dispõe os incisos 1º do artigo 2º da Lei 130, do artigo 130, a linha da parte A da Constituição. Inciso 2, zelar o que? Pela observância do artigo 37, apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixá-los prazo para que se adote o quê? As providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência aos tribunais de contas. Entretanto, senhor, o Conselho Nacional do Ministério Público não ostenta o quê? Competência para efetuar controle de constitucionalidade de lei, posto, consabido, trata-se de órgão de natureza administrativa, cuja atribuição adstringe-se ao controle da legitimidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público Federal e Estadual. O Conselho Nacional do Ministério Público, a anulação do ato de Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em termos de ajustamento de conduta, a atividade fim do Ministério Público Estadual, interferência o quê? Na autonomia administrativa e na independência funcional. Entretanto, estaremos discorrendo aí o artigo 130, parte A, aí em o inciso 4º da Constituição. Até o próximo vídeo.